Olá, sejam todos bem-vindos a este canal. Eu sou Lúcia Franco, corretora de imóveis, e hoje nós vamos estudar 5 formas de manter a sua carteira de locação crescendo sem acabar com as suas energias. O primeiro item é: você não pode deixar que as coisas que acontecem no dia a dia, no dia aconteceu tal situação, você precisa resolver aquela situação naquele momento. Não pode deixar para depois, porque o depois pode ficar esquecido, mesmo sendo escrito isso, né? Porque tem muitos vídeos que eu digo que tudo tem que ser por e-mail para deixar registrado. Para você poder entender melhor isso, eu vou dar um exemplo. Quando um inquilino entra no imóvel e esse imóvel ele reclamou de tal situação, você tem que pegar tudo por escrito, aquilo que foi combinado com ele, né? E exemplo disso é um exemplo que eu vou dar que acontece aí no meu dia a dia. Eu tive um caso semana passada que a pessoa entrou no imóvel, esse inquilino disse que iria assumir tal situações do proprietário. A gente combinou isso. Ela pôde entrar no imóvel, porque se o proprietário fosse executar, iria demorar. Como ela tinha pressa, a ideia é que ela, geralmente, aquilo que eu falo, o inquilino sempre ele vai estar contente em pegar as chaves para entrar dentro do imóvel. Mas daí a pessoa entrou, combinou que ela iria fazer, que não precisaria o proprietário, e nós concordamos com ela, porque daí ela disse que iria apresentar a nota das execução que ia ser feito lá, das manutenções, vamos dizer assim, né? Ela iria executar essa manutenção lá dentro deste imóvel e que iria apresentar as notas para nós. Isso ficou lá tudo por escrito, bonitinho, por e-mail, tá lá, né? Salvo, gravadinho, né? E anexado dentro dessa pasta dela. Então, ela entrou, tomou a posse do imóvel e eles até fizeram, né? E agora, na primeira cobrança do aluguel, que vai o boleto, a gente mandou o valor real do aluguel, porque até então eles não haviam apresentado lá as notas, né, os comprovantes desta manutenção para a gente poder depois descontar do valor do aluguel e descontar do repasse para o proprietário. Então, o que aconteceu? Nós enviamos o boleto, não deu outra, né? Aí, inquilino, né? O que eles fazem? Entram em contato conosco. Ou eles ligam imediatamente quando eles recebem, né? É bem assim como funciona. Ou eles ligam imediatamente, ou eles mandam uma mensagem, enviam uma mensagem pelo WhatsApp, né? Questionando. Eu tenho, conforme aquilo que a gente combinou, nós fizemos lá a manutenção, né? Daquilo que foi acordado entre nós. Aí, o que a minha colaboradora passou? Você não apresentou as notas, né? Então, daí eles já vêm tudo armadinho, querendo, né, descontar dentro desse primeiro boleto. Mas se não apresentou nota, como é que nós vamos descontar o valor do boleto? Tem que apresentar. Aí o que a minha colaboradora falou? Vocês precisam apresentar os recibos, as notas fiscais disso. Porque tem coisa que pode pegar notas fiscais, mas tem coisas que pode ser recibo, não tem problema. Desde que, né, apresentando lá tudo assinadinho, com CPF de quem prestou o serviço,
ou então lá as empresas onde comprar as peças com a nota fiscal, para a gente ter isso como prova, porque daí, para evitar lá o atrito com o proprietário, né? Então, aí o que é a resposta dela? Nós não pegamos essas notas nem esses recibos. E agora? A minha mãozinha, né? E agora? O que fazer nessa hora? Né? Você, corretor, pode estar se perguntando, Lúcia. Ó, Lúcia, isso era uma pergunta que eu gostaria de fazer para você. E nessa hora, o que temos que fazer? Vamos poder descontar, mesmo eles não apresentando comprovantes, recibos, notas fiscais? Não, nós não podemos. Nós não poderemos descontar. Por isso que lá foi combinado e a gente pediu tudo via e-mail para solicitar, né? Tudo via e-mail. Ou, se ficou gravado no WhatsApp, o ideal é não no WhatsApp, não fazer isso no WhatsApp, né? Porque esse WhatsApp facilita muitas coisas para nós, tanto para mim, quanto para o inquilino, quanto para o proprietário. Mas só que pode entrar no círculo vicioso, porque tem coisas que nós não podemos constatar, né? Nada como um e-mail, né? Então, mas o que a orientação, eu orientei lá uma das minhas colaboradoras, dizer o seguinte: então você vai anexar tal situação que está lá no WhatsApp e vai enviar um e-mail, para que isso fique tudo especificado, né? Por que eu chamo isso, a atenção disso? Porque quando esse inquilino, né, aí quando a gente questionou ela e dizendo assim, olha, vocês precisam, nós não temos, então vamos fazer assim, o que é que ela sugeriu? Não, quando eu sair do imóvel, eu vou retirar isso. Não foi isso que foi combinado, não foi isso que estava escrito lá naquele e-mail. Não foi combinado isso, porque nós já havíamos combinado. Como é que nós vamos fazer uma coisa que já estava combinado, tudo gravado, lá no via e-mail? Nessa situação aí, a gente vai envolver de novo o proprietário, porque a gente já tinha conversado com o proprietário e o proprietário já tinha autorizado em fazer isso. Então, a pessoa tem que cumprir, o inquilino tem que cumprir isso, né? Porque mediante... Por que eu digo isso? E por que eu friso isso hoje? Porque eram situações conflitantes que acontecia dentro do meu escritório, porque daí não se resolvia isso, deixava assim, e quando esse inquilino fosse desocupar o imóvel, lá no futuro, aí daria mais conflito ainda, né? Eu posso não ter mais as minhas colaboradoras, que hoje já trabalham comigo, né? Outra, a pessoa, tu não lembra nem o que tu come uma semana atrás. Imagina coisas que o inquilino vai ficar lá, permanecer 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, quando ele lá desocupar o imóvel. Não, foi combinado isso e nós vamos seguir isso. Isso se enquadra também dentro de um dos meus padrões dentro da minha empresa, para a empresa poder funcionar corretamente e tu não ter esse desgaste, né, físico, mental, espiritual, porque aí a responsabilidade recai para quem? Para mim, para você que é corretor de imóvel, para você que é administrador, dono de imobiliária aí, que trabalha com carteira de locação, né? Então, essas coisas nós temos que fazer essas coisas funcionar na prática. A prática é isso, né? A prática, o que é a prática? Por que eu estou aqui? Eu estou trazendo exemplo para você colocar na prática e isso funcionar dentro da sua empresa, né? Então,
isso tudo tem que ficar, todos aqueles acordos, aquela solicitação, concordar entre as partes, tem que ficar tudo gravado para quando esta inquilina, o que ocorreu, isso aí semana passada, ela não gostou muito não. Mas o que nós fizemos? Apresentamos as provas. E contra provas não há argumento. Não é assim? Né? Nós temos que seguir aquilo ali. Apresentou as provas, pronto. Não vai ter mais conflito. Se não resolveu agora, então lá quando ela desocupar este imóvel, poderá dar conflito, porque você não vai saber se esse imóvel ela vai desocupar daqui um ano, se ela vai ficar um ano, ou 30 meses, ou se vai renovar o contrato e vai continuar lá neste imóvel. E como é que nós vamos lembrar de tudo isso? Se nós não vamos deixar registrado isso. E tem que resolver o agora. Resolver as situações na hora. E não deixar, e não empurrar com a barriga para depois. Né? Porque esse empurrar para a barriga pode sobrar para você, amigo profissional corretor de imóveis. E o segundo item nós precisamos educar os nossos clientes. Né? E quem são os nossos clientes? Os nossos clientes são os nossos locadores, que são os proprietários, e os nossos inquilinos, que são os locatários, né? Os locatários que são os nossos inquilinos. Então, por que eu digo isso? Porque isso como é que acontece isso na prática? Né? Às vezes tem muitos proprietários, às vezes também muitos inquilinos, eles vêm com círculos viciosos de outra imobiliária que administrava o imóvel dele, ou que ele chega para você e diz, tem que ser assim como eu quero, né? Você não pode acatar isso. Você já tem que estar educando tanto inquilino como proprietário, seguindo a padronização da sua empresa, né? Aí você tem que expor como é que a sua empresa funciona, como é que a sua empresa trabalha, né? Então, um dos procedimentos que nós temos dentro da minha empresa é a gente apresentar as obrigatoriedades, né? Tanto de locador como de locatário. Porque já a gente apresentando o que diz lá o artigo 22, que recai lá para os proprietários, e o artigo 23, que recai para os inquilinos, e eles vão ler aquilo ali, né? E eles já vão, né? Isso geralmente, quando esse proprietário já vem para nós, a gente já apresenta aquilo ali para ele, né? Ele já sabe que a gente já está trabalhando conforme o que manda a lei. E nada sem contrariar a lei. Porque o nosso papel aqui é fazer um trabalho de prestação de serviço, que é o quê? Administrar um imóvel dele e conseguir um bom locatário para colocar no imóvel dele, né? Então, e quando a gente conseguir esse inquilino que vai vir para alugar este imóvel, a gente também vai apresentar o artigo 23, né, que é da Lei 8.245 de 91, que é a Lei do Inquilinato, explicando, ele vai ler lá também o que diz o artigo, que é a obrigatoriedade do locatário, que é o inquilino, e ele vai ler, então ele também já vai perceber que a gente está trabalhando tudo conforme o que diz a lei. Então, isso já te dá um respaldo, né? Na tua forma, como dizer assim, já apresenta como é que tu trabalha dentro da tua empresa. Então, e na medida que você apresenta isso,
eles também precisam, a gente precisa ir reeducando eles como que isso realmente funciona lá, os procedimentos que funcionam dentro da sua empresa. Eu digo isso porque no meu dia a dia eu gosto, acontecem muitas coisas no meu dia a dia. Por isso que eu gravo esses vídeos para você, amigo corretor, amiga corretora de imóveis, para que você possa ouvi-lo, e eu quero mais é estar ajudando você, né? Porque o que eu fiz dentro da minha empresa? Eu fiz procedimentos, né? Padronizei item por itens, né? Por quê? Eu não tinha conflito? Claro, existiam muitos conflitos. Anos e anos eu vivia dentro de conflitos. E hoje, se eu estou gravando esses vídeos, que é para trocar experiência com vocês, para contar como é que funciona o meu dia a dia, na prática realmente, para vocês colocar também aí e evitar conflitos para vocês, né? Então, hoje, quando eu, de 2019, quando eu comecei a colocar, padronizei algumas coisas dentro da minha empresa, e eu fui colocando na prática e vi que isso começou a funcionar, aí onde eu comecei a querer passar essa ideia também, ajudar os meus amigos corretores de imóveis, os meus amigos que trabalham no ramo imobiliário, principalmente em locações de imóveis. Claro, nós estamos falando sobre locações de imóveis. Colocando isso em prática dentro da minha empresa, eu digo para vocês que as coisas foram mudando dentro da minha empresa, foram mudando paulatinamente, né? E por isso que eu estou hoje aqui gravando esse vídeo, mais um vídeo, né? Se vocês tiver interesse também, em breve nós vamos lançar um curso, né? É importante essa educação, né? A gente apresentar para eles o artigo 22, o artigo 23 aí para o inquilino, e o artigo 22 para o locador, que é o proprietário. Eles, mediante essas leituras, e também, se eles questionar você, como que funciona realmente aquilo ali na prática, então daí a gente explica. Educar os seus clientes é muito importante no nosso dia a dia. Educar os clientes, quando ele vem para nós, né, na nossa empresa, é muito importante, porque nós temos que, mediante a apresentação lá do artigo 22 para o proprietário e o artigo 23 para o inquilino, eles já vai preparando a mente deles, né? A mente deles já fica preparada que aquilo ali, eles devem seguir aquilo ali, porque é a lei que está falando, né? Ali está escrito as leis, o que pode fazer e o que não pode. Então, cada um vai precisar fazer a sua parte, né? Cada um vai precisar. Até teve uns dias atrás, não digo, não sei, não me lembro mais se foi um mês, 2 meses. Aí teve um proprietário lá, né, que nos questionou de alguma situação lá, que é um condomínio horizontal que eu administro, e ele questionou: mas isso não pode? Pode sim. Você lembra quando eu entreguei a relação, o artigo, né, escrito por senhor, do artigo 22, a lei 8.245/91, que é a lei do inquilinato? Está lá. E nós podemos sim, porque este imóvel, na verdade, ele estava discutindo sobre uma desocupação de um imóvel na vistoria, né? Mas isso era o inquilino que tinha que fazer. Espera aí. Tem situações que é do inquilino, mas tem situações que envolvem a estrutura do imóvel, né? Então, pronto. A gente estava ali, né? Eu estava pronta, afiada quando ele me questionou.
Então, e a mesma coisa as minhas colaboradoras. Quando eu não estou na empresa, elas também estão afiadas, né? Elas estão afiadas para que quando o proprietário ou o inquilino questionam alguma situação, estão preparadas para responder. Porque por fim a gente vai buscando assim no nosso dia a dia e a gente chama, eu no meu dia a dia, o que eu faço? Eu chamo a atenção daquela situação e como é que isso funcionaria, né? Então, hoje eu tenho uma colaboradora que ela hoje está fazendo curso para ser corretora. E às vezes, muitas vezes eu coloco ela na minha frente. Ontem foi um dia, né? Eu não sei se esse vídeo vai, eu não sei quanto tempo vai demorar para ir pro ar, mas nós estamos aqui a dezembro, né? Nós estamos aí praticamente quase entrando em férias coletivas na empresa, né? Então, eu questionei essa minha colaboradora, eu disse, tá, ela me trouxe uma situação. E daí, o que ocorreu? Eu disse, você que está sendo corretora de imóveis e que você trabalha, você vai ser uma futura corretora de imóveis. E hoje você é minha funcionária que trabalha no contrato de locação. Você com a visão de corretora, que você já está quase acabando o curso, e que já tem experiência também na locação de imóveis, como que você iria reagir com uma situação dessa, né? Então, e ela foi direto, né? Direto, ela me respondeu diretamente como eu iria reagir, né? Mediante essa situação. Então, por quê? Porque essa minha função, por quê? Porque nós fizemos um diálogo, né? Olha, eu sempre digo, quando o funcionário vai iniciar lá para trabalhar, que cada nosso dia do corretor, cada dia que a gente acorda, cada dia que a gente entra na empresa, cada dia que nós vamos atender um cliente, seja ele proprietário ou seja ele inquilino, né, que vai alugar o imóvel, é sempre uma caixinha de presente essa situação, né? Porque e daí também é explicado todo o procedimento, como é que se faz, desde o início, quando o inquilino nos procura para visitar o imóvel, né? Então, tem que ter essa preparação dentro da sua empresa, né? E para elas estarem preparadas para quando o inquilino questioná-las ou quando o proprietário questioná-las, né? Então, é como elas estão me representando. Então, elas seguem todo o procedimento correto dentro da empresa e não vai ter erro. Terceiro item, você precisa seguir os procedimentos dentro da sua empresa. Se ele existe, você deve seguir à risca. Todo procedimento que vai ser feito, e este procedimento, quando houver alguma mudança, você deve adequar esses procedimentos. Tem situações que às vezes é preciso mudar os procedimentos, porque a gente vive, né, no processo de uma melhoria contínua no nosso dia a dia. E tudo isso nós precisamos ficar atento para que isso possa mudar. Eu hoje dentro da minha empresa, esses procedimentos que eu faço, pode haver mudança? Pode haver mudança. Eu sigo aquele procedimento, mas pode haver mudança, né? Uma mudança para melhoria. A lei mudou, por exemplo, né? Se a lei mudou tal situação, nós vamos ter que ser analisado aquele procedimento lá que atualmente a gente está fazendo, mas que hoje já não vai se enquadrar mais. As coisas precisam estar em melhoria constante porque as coisas mudam no nosso dia a dia, né? Teve situações já que você pode mudar aquele procedimento em 6 meses ou até mesmo em um ano,
né? Mas é preciso ficar muito atento a isso também, né? Não é que você vai ficar assim naquela ansiedade toda, não. É que as situações no nosso dia a dia, as mudanças que ocorrem no nosso dia a dia, então nós vamos ficar atento para que, se for preciso, a gente muda a partir desses procedimentos. A ideia é seguir esses procedimentos dentro da sua empresa. Se nós não seguirmos, as coisas podem ficar enrolada com as situações de antes e para a situação atual, né? Então, nós não podemos estar se enrolando com esse tipo de situações, né? Se existe, vamos seguir. Seguimos a risca desses procedimentos. Vamos entrar aí no quarto item. Mantenha o foco e viva o hoje. Não adianta você ficar se desgastando por coisas lá no futuro, né? Você tem que viver o hoje, aqui e agora, né? Muitas vezes você pode ter dúvida e ficar se acontecer tal situação, por que eu vou me preocupar com uma situação que que vai acontecer lá no ano que vem? Hoje nós estamos no 2021, né? Por que eu vou me preocupar com uma situação que vai acontecer lá em março de 2022 e eu vou estar me envolvida com isso hoje, aqui, no dia 14 de dezembro, onde eu estou gravando, uma coisa que vai acontecer lá no ano que vem. Não faz sentido. Nós temos que viver o hoje e resolver o que tem para resolver hoje. E não sofrer por antecipação de coisas lá no futuro, né? Então, se existe todo um procedimento dentro da minha empresa, eu vou resolver isso hoje. Eu padronizei ela, então eu vou seguir os padrões e para viver o hoje, aqui e agora, né? Então, nós precisamos, focar naquela situação que acontece no nosso dia a dia e resolver naquele dia. Não tem nada que deixar para amanhã, ou então para depois da manhã, ou para o ano que vem, né? Nós temos que ficar aqui e agora, né? E resolver dentro da maior harmonia possível tal situação. Eu citei nesse vídeo anterior, lá no exemplo da moça, que ela entrou no imóvel, né, para deixar as coisas todas na sequência. Ela me questionou, mas eu vou fazer lá na saída. Não vou fazer na saída. Eu busquei lá a informação que a gente foi o combinado, então ela questionou a questão da cobrança do boleto, queria o desconto referente, então tem que apresentar. Então resolva isso agora, né? Ela entrou em contato hoje comigo, dizendo que queria o desconto dessas notas fiscais, dessa mão de obra lá que ela executou, que foi acordado entre as partes, mas só que ela não apresentou as notas, então que apresente as notas, né? E já vou determinar isso para ela, é agora. Ela questionou isso hoje, então é agora que eu vou resolver, porque a gente já tem tudo por escrito. Então, sem erro isso. Você não precisa estar aí se desgastando mentalmente com situações ou com sofrência do futuro, né? Ou sofrência para o futuro, ok? No quinto item, seja um eterno aprendiz. Esse eterno aprendiz, nós no ramo imobiliário, nós sempre precisamos estar se atualizando. Atualizando o quê? Estudando, buscando conhecimento no nosso dia a dia, para que quando as dúvidas, até nossas, né, nossas dúvidas que surgem aí no dia a dia, e dos locadores ou locatários, né, quando eles vêm te perguntar, nós precisamos estar sempre se atualizando, fazendo cursos, lendo,
Hoje eu digo para vocês, assim, por experiência desses anos todos, né, trabalhando no ramo imobiliário, como é que eu aprendi as coisas? Na prática, buscando. Eu ia buscar muitas coisas lá quando eu iniciei que eu não sabia de nada. Eu entrei no ramo imobiliário sem saber nada, né? Então eu fui buscando. Além das leituras, eu ia buscando na prática, eu ia lá naquele cartório, eles me explicavam no dia a dia. Eu ia lá naquele tabelionato, eles me explicavam. E isso eu sempre tive assim, muita sede disso, de aprender, né? Dentro do ramo imobiliário, porque é uma coisa que eu gosto muito também. E você, corretor de imóveis, né? Eu acredito que você também gosta. Se você está trabalhando com isso hoje, é porque você gosta. Então, é preciso a gente estar sempre se atualizando nessa parte de conhecimento. Hoje nós temos diversas ferramentas aí. Hoje, se tu digita lá no Google sobre as leis e sobre os códigos civil, você vai ter. Só que em cima disso, você vai pesquisar mais um pouco para ver realmente o que está correto, né? Porque você deve ir sempre pela situação correta no seu dia a dia, para que isso não se torne transtorno para você no futuro, né? Então você precisa estar sempre buscando exemplos também. Outra coisa que eu consulto muito são aquelas ações que já resolvidas lá no TJ, né? Que de vez em quando eu estou pesquisando tal situação, quando existe alguma ação que é diferente, eu gosto de buscar isso e ler como é que foi solucionada tal ação, né? Então, porque tudo isso, na medida que a gente vai, claro que o nosso cérebro não foi feito para a gente estar guardando tanta coisa, mas é uma situação que a gente vai lendo e a gente vai despertando. Existem situações que teve situações que por que eu leio, né? Por que eu busco isso? Ah, não tem nada a ver. Não, mas são experiências que pode acontecer de casos que já foram resolvidos, as ações, e como é que elas foram executadas, né? Quando as sentenças já foram dadas, lógico, ela já está por encerrada, e eu ler aquela situação, como é que ela foi resolvida. Eu gosto muito disso. Então, isso também é conhecimento. Por que eu busco isso? Porque pode ter situações que ocorram conosco no nosso dia a dia e que a gente vai ter como um bagagem isso para nossa parte profissional, né? O corretor, ele precisa estar sempre se modernizando nesta parte, buscando esse conhecimento, porque é um meio de argumentar, né? Eu tive um caso, eu posso contar uma experiência que eu tive, de uma ação que eu tive que entrar. Claro, eu contratei o advogado, né? Toda ação tem que ser através de um advogado. E que eu dei um exemplo para ele. E ele me elogiou: Lúcia, que coisa boa, né? Você está me dando uma ideia que eu não tive, Lúcia, né? E a simplicidade dele também foi bonita. Então, são coisas, por quê? Porque eu tinha lido. Porque não é porque ele é advogado que ele é preciso saber tudo. Nós precisamos, eu não sei tudo, você não sabe tudo. Nós precisamos ir buscando esses conhecimentos dessas situações que acontecem para a gente ter como experiência realmente, né? Por isso que eu leio, eu gosto de ler, eu gosto de pesquisar, né? Então, nós corretores temos que estar sempre atento a essa nossa parte aí principalmente quem trabalha com locação de imóveis. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui um comentário. E se tiver alguma pergunta, pode questionar que eu irei responder. Muito obrigada, espero que esse vídeo lhe ajude aí no seu dia a dia. Muito obrigada. Até o próximo vídeo.